Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No restaurante mais exclusivo de Nova York, Alexander Harper, um milionário conhecido por sua frieza e perfeccionismo, jantava sozinho. Seus pratos eram obras de arte, mas seu rosto permanecia impassível, desprovido de qualquer emoção. Aos 42 anos, ele possuía tudo que o dinheiro podia comprar. Carros raros, casas suntuosas e uma influência capaz de mudar vidas, mas não a sua. A chuva caía suavemente sobre as grandes janelas do restaurante, criando uma paisagem de luz difusa e reflexos dourados. Alexander brincava distraidamente com o garfo, absorto em uma pilha de contratos, alheio aos olhares de admiração e inveja dos outros clientes. Seu mundo era feito de números, poder e solidão. De repente, um leve alvoroço surgiu do outro lado da sala. Uma jovem, vestida com roupas simples porém limpas, cambaleava um pouco enquanto carregava uma bandeja de guardanapos para os clientes. Ela era pobre e frágil, mas havia um brilho em seus olhos que o dinheiro jamais poderia comprar: bondade, sinceridade, humanidade. Ela aproximou-se da mesa de Alexander e, com uma voz suave, mas confiante, entregou-lhe um guardanapo que ele havia deixado cair acidentalmente. Com licença, senhor. Aqui está o seu guardanapo. O gesto foi simples, quase insignificante para a maioria das pessoas, mas para Alexander, algo irrompeu por dentro. Era como se seu coração, trancado por anos em uma gaiola dourada, tivesse sentido calor pela primeira vez. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Um momento suspenso no tempo. Nenhuma palavra foi trocada, mas uma conexão invisível foi criada. Pela primeira vez em anos, Alexander sentiu que não estava sozinho. Ele ainda não sabia que essa simples troca mudaria sua vida, o levaria a escolhas que jamais imaginara, e que uma garota pobre com uma toalha lhe ensinaria o que faltava em sua riqueza: amor e verdadeira humanidade. E enquanto a jovem se afastava, Alexander sentiu seu coração acelerar, uma batida que nunca havia sentido apesar de décadas de sucesso. Ele ainda não sabia como, nem porquê, mas faria qualquer coisa para ver novamente aquela que ousara tocar o que nenhuma riqueza jamais conseguirá tocar: seu coração. Alexander Harper saiu do restaurante sob uma garoa fina, com o guardanapo ainda dobrado desajeitadamente no bolso. A noite estava escura e fria, e ainda assim algo ardia dentro dele, uma sensação que não experimentava há anos. Caminhou lentamente, com os pensamentos fixos no rosto da garota. Seu nome era Emily Parker, tinha 19 anos e trabalhava no restaurante havia algumas semanas para sustentar a família. Sua mãe estava doente e seu irmão mais novo, frágil e sonhador, dependia dela. Ela nunca havia conhecido luxo, nunca sentirá o olhar de um milionário e certamente nunca imaginara que sua simples gentileza pudesse tocar um homem como Alexander Harper. Alexander, por sua vez, não conseguia se concentrar em mais nada. Cada gota de chuva parecia evocar o calor daquele momento fugaz. Ele parou quase instintivamente e observou o beco onde Emily acabará de desaparecer. Não entendia o que estava acontecendo, mas uma certeza o dominou: ele precisava vê-la novamente. No dia seguinte, ele voltou ao restaurante. Desta vez, não se tratava de negócios, contratos ou influência. Ele estava simplesmente procurando por Emily, a garota que havia despertado algo dentro dele. Os outros garçons o olharam surpresos, mas ele não se importou. E então, finalmente, ele a viu. Emily ostentava o mesmo sorriso modesto, desajeitado, mas radiante. Ela ainda não sabia que um homem rico e poderoso acabará de entrar pela porta, não para pedir um prato caro, mas para falar com ela. Alexander aproximou-se lentamente, com o coração batendo num ritmo que ele jamais havia experimentado. Com licença, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, poderia me mostrar exatamente o que está fazendo aqui? Emily olhou para ele, surpresa. Ela nunca tinha visto um cliente agir daquela forma, muito menos com tanta curiosidade e carinho. Esse gesto simples marcaria o início de um laço inesperado, frágil, porém poderoso, que transformaria a vida de ambos. Alexandre ainda não sabia que aquele encontro, por mais banal que pudesse parecer aos outros, seria o primeiro capítulo de uma história que desafiaria dinheiro, classe social e até mesmo destino. Na manhã seguinte, Alexander Harper não conseguia se concentrar em nada além de Emily. Sua mesa, geralmente impecavelmente organizada, estava repleta de papéis e anotações inúteis. Ele se levantou abruptamente, pegou o casaco e decidiu que precisava voltar ao restaurante. Desta vez, ele queria entender quem era aquela garota, que fazia seu coração bater como nenhum outro ser humano. Enquanto isso, Emily continuava diligentemente sua rotina.
Carregava as bandejas com cuidado, sorria para os clientes, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela se perguntava por que aquele homem rico e sério continuava voltando para vê-la. Seria uma nova forma de zombar dos funcionários? Ou simplesmente o capricho de um homem poderoso e entediado? Ela não sabia dizer. Alexander chegou ao restaurante com uma energia incomum. Sentou-se a uma mesa perto do balcão, de onde podia observá-la sem parecer estranho. Quando Emily passou por ele, sentiu aquele arrepio novamente. Olá, Emily, disse ele suavemente, desta vez usando seu primeiro nome como uma palavra mágica. Emily parou abruptamente. A surpresa estava estampada em seu rosto. Você se lembra do meu nome? Gaguejou ela. Claro, respondeu Alexander, com um raro sorriso iluminando seu rosto. Gostaria de te conhecer melhor. A partir daquele momento, um laço frágil, porém sincero, começou a se formar entre eles. Emily, inicialmente cautelosa, foi gradualmente tocada pela genuína bondade de Alexander. Ela enxergou, por trás de sua aparência fria e status de milionário, um homem capaz de compaixão, curiosidade e empatia. Mas a realidade de seus mundos completamente diferentes permanecia. Alexander sabia que não podia simplesmente tirá-la de sua vida modesta com um estalar de dedos. E Emily sabia que, apesar de seu charme e riqueza, havia uma barreira invisível entre eles, feita de privilégio, educação e julgamento social. No entanto, algo inegável estava surgindo, uma fascinação mútua. Uma promessa silenciosa de que suas vidas se cruzariam de uma forma profunda, transformadora e inesperada. Naquele dia, Alexander saiu do restaurante com apenas uma palavra em mente, Emily. E, pela primeira vez em anos, sentiu que a solidão que sempre o acompanhará começava a se dissipar. Alguns dias depois, Alexander Harper reuniu coragem para convidar Emily para um café depois do trabalho. Não era um restaurante chique nem um lugar luxuoso, mas um pequeno café de bairro, aconchegante e despretensioso. Emily hesitou a princípio, mas a curiosidade e uma estranha sensação de confiança em Alexander falaram mais alto. Sentado em frente a ela, Alexander observava cada detalhe, suas mãos finas e ligeiramente calejadas. Seus olhos que brilhavam apesar do cansaço e aquele sorriso que parecia capaz de iluminar toda a sala. Emily, ele começou, com a voz mais suave do que ela jamais ouvirá, por que você trabalha tanto por tão pouco? Emily baixou os olhos, um pouco envergonhada. Minha mãe está doente, e meu irmãozinho precisa de mim. Não tenho escolha. Sua voz tremeu levemente. Se eu não trabalhar, ninguém vai cuidar dele. Alexander sentiu uma pontada no coração. Ele sempre tivera os meios para conquistar qualquer coisa, mas nunca sentirá essa pressão, essa responsabilidade para com alguém além de si mesmo. Você é incrivelmente corajoso, murmurou, genuinamente comovido. Emily ergueu o olhar e encontrou dele. Pela primeira vez, ela viu algo vulnerável por trás da máscara daquele homem poderoso. E você, por que está tão sozinho? Perguntou ela, curiosa. Alexander suspirou. Ele não estava acostumado a se abrir, mas algo nela o inspirou a baixar a guarda. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, exceto o que realmente quero. Amizade, amor, uma conexão verdadeira com alguém. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Estava repleto de compreensão mútua, de emoções não ditas, mas profundamente sentidas. Aquele momento selou um laço frágil, porém autêntico. Alexander e Emily agora compartilhavam um segredo invisível, o de sua humanidade em comum, apesar de seus mundos completamente diferentes. Ao saírem do café, um vento frio varreu a cidade. Alexander, pela primeira vez em anos, sentiu um calor interior. Ele sabia que aquele encontro não era mera coincidência. E Emily, caminhando ao seu lado, pressentiu que sua vida acabará de mudar drasticamente, embora ainda não soubesse aonde aquela conexão os levaria. As semanas se passaram e Alexander Harper e Emily Parker se aproximaram cada vez mais. Cada encontro, cada conversa fortaleceu a conexão entre eles. Alexander gradualmente deixou de lado a máscara de milionário frio e distante, e Emily descobriu um homem capaz de ternura, proteção e cuidado genuíno. No entanto, o mundo ao redor começava a pesar. No restaurante, alguns colegas de Emily começaram a cochichar sobre sua ligação com o famoso milionário. Você acha que ele está falando sério? Perguntavam, às vezes com inveja, às vezes com ceticismo. Emily se sentia inquieta, consciente de que a amizade nascente entre elas estava sendo analisada e julgada. Alexander, por sua vez, também sentia a pressão. Seus amigos da alta sociedade e alguns sócios começavam a notar sua obsessão pela jovem garçonete. Alexander, você não pode misturar seus negócios com sua vida pessoal, especialmente com alguém como ela, disse-lhe um sócio certa noite, durante um jantar formal.
Essas palavras, longe de o abalarem, apenas fortaleceram sua determinação. Mas a parte mais difícil vinha de dentro da própria Emily. Ela se perguntava constantemente: por que eu? Por que ele? As diferenças entre suas vidas eram imensas. Alexander possuía iates, apartamentos em Manhattan e negócios internacionais, enquanto ela vivia com dificuldades financeiras, trabalhando arduamente para sustentar a família. Seria possível que o relacionamento deles sobrevivesse a essa realidade tão avassaladora? Certa noite, após um longo dia, Alexander a encontrou na calçada em frente ao café que frequentavam. A garoa ainda caía, uma lembrança do primeiro encontro deles. Emily, disse ele suavemente, eu sei que não é fácil, mas quero que saiba que só estou buscando uma oportunidade para estar com você. Emily olhou para ele com os olhos brilhando. Mas Alexander, nossas vidas são tão diferentes. Eu não quero te atrasar nem complicar sua vida. Ele se aproximou, pegou a mão dela com infinita delicadeza. Não é você que complica a minha vida, é a minha solidão que nunca teve sentido. Com você tudo muda. Naquele exato momento, Emily compreendeu que aquele laço era mais forte do que o medo, o julgamento ou as diferenças sociais. Mas o caminho pela frente seria longo, repleto de obstáculos, dúvidas e provações. E o verdadeiro teste do relacionamento deles estava logo ali. Poucos dias após o passeio na chuva, a vida de Emily deu uma guinada inesperada. Um cliente assíduo do restaurante, com ciúmes da atenção que Alexander parecia lhe dar, começou a espalhar boatos maldosos. Você acha mesmo que o milionário se interessaria por uma garçonete como você? Sussurrou ele para quem quisesse ouvir. As palavras atingiram Emily em cheio, e ela sentiu um peso enorme sobre os ombros. Enquanto isso, Alexander começou a sentir a pressão de seu círculo social. Seus amigos e sócios criticavam abertamente seu envolvimento com uma jovem sem posição social. Alexander, você está arriscando sua reputação e seu império por isso? Perguntou-lhe um associado desdenhoso. Cada conselho parecia um aviso. Esse relacionamento não seria aceito. Emily, angustiada, foi se afastando aos poucos. Ela não queria ser um obstáculo na vida do homem por quem estava começando a se apaixonar. Talvez seja melhor pararmos, murmurou ela certa noite, tremendo quando Alexander veio vê-la depois do expediente. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ela se recusava a derramar. Alexander sentiu o coração apertar, mas não se deixou levar pela raiva ou pela frustração. Delicadamente pegou as mãos dela nas suas. Emily, você acha que construí minha vida para dar ouvidos à opinião dos outros? Não, você é a única que importa. Apesar das palavras dele, Emily continuava hesitante. Ela conhecia a dureza do mundo exterior e sabia que suas diferenças seriam uma luta diária. O medo de perder Alexander, ou de vê-lo se cansar da situação, a paralisava. Mas Alexander, determinado, resolveu dar um passo ousado. Organizou uma surpresa, um jantar íntimo em seu loft simples porém elegante na cidade, onde a única regra seria o silêncio de julgamentos e a liberdade de serem eles mesmos. Ao entrar, Emily sentiu o coração transbordar de emoção. A beleza do lugar não residia na opulência, mas na intenção. Alexander queria mostrar-lhe que o mundo que compartilhavam poderia existir, longe de rumores, julgamentos e barreiras sociais. Naquela noite, pela primeira vez, Emily percebeu que o amor que sentia por ele era real, mas também que seria preciso coragem, paciência e confiança absoluta para superar os obstáculos que se apresentavam. O vínculo entre eles acabará de passar pelo seu primeiro teste verdadeiro, e emergeria mais forte ou mais frágil, dependendo das escolhas que fizessem. Poucos dias após o jantar íntimo, Emily recebeu um telefonema que virou seu mundo de cabeça para baixo. Sua mãe havia sido repentinamente hospitalizada, e sua saúde se deteriorava mais rapidamente do que ela imaginava. Emily sentiu seu mundo desmoronar. A pouca estabilidade que havia encontrado começou a ruir. Alexander, a quem ela confiou a notícia, sentiu uma mistura de preocupação e determinação. Pela primeira vez, ele percebeu que seu dinheiro e poder não podiam resolver todos os problemas, mas que ele poderia estar presente para Emily de uma forma concreta. Vou te ajudar. Em tudo que eu puder, disse ele suavemente, apertando a mão dela. Emily, comovida, mas orgulhosa, balançou a cabeça. Não quero que você se sinta na obrigação de fazer algo. Não é problema seu. Mas Alexander não se deixou abater. Acompanhou Emily ao hospital, garantiu que a mãe dela recebesse os melhores cuidados possíveis e até mesmo que o irmãozinho dela fosse bem cuidado. Ele queria estar lá, não por obrigação, mas porque sentia que sua vida havia encontrado sentido por meio dela. Contudo, o mundo exterior logo se fez presente.
Os rumores sobre o relacionamento deles se transformaram em escândalo. Artigos anônimos insinuando que Emily só estava interessada na riqueza de Alexander já circulavam nas redes sociais e em alguns jornais locais. Emily, assustada, de repente se viu presa entre o amor que florescia e o medo de perder Alexander para julgamentos injustos. Certa noite, enquanto se reuniam para discutir tudo isso, Emily caiu em prantos. Talvez seja tudo muito complicado, não viemos do mesmo mundo. Talvez você ficasse melhor sem mim. Alexander, impassível, mas firme, olhou-a diretamente nos olhos. Não, Emily. Se você pensa que vou te deixar em paz por causa do que os outros pensam, está enganada. Já enfrentamos muita coisa, e não vou deixar que o medo e o julgamento nos separem. Naquela noite, eles compreenderam que seu amor não sobreviveria sem coragem e confiança absoluta. A tempestade externa, fosse ela médica, social ou emocional, era apenas um prenúncio das provações que viriam. Mas uma certeza ressoava em seus corações. Eles estavam prontos para enfrentar a tempestade juntos. Apesar das tempestades, Alexander e Emily continuaram a se ver. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, mas com isso, também cresciam as tensões ao seu redor. Certa noite, Alexander ofereceu um importante jantar de negócios em um hotel de prestígio. Inesperadamente convidou Emily para acompanhá-lo. Ela hesitou por um longo tempo antes de aceitar. Sabia que aquele mundo não lhe pertencia, mas queria mostrar-lhe que estava pronta para dar um passo em sua direção. Assim que chegaram, todos os olhares se voltaram para eles. Emily, vestida com um vestido simples, porém elegante, sentiu-se desconfortável em meio aos sussurros e sorrisos zombeteiros de alguns convidados. Alexander, orgulhoso e protetor, segurou sua mão com firmeza. Durante o jantar, um associado arrogante e desdenhoso de Alexander inclinou-se para ele com um sorriso zombeteiro. Então, Harper, você trocou diamantes por vidro fosco? O comentário, claro e ofensivo, fez Emily corar. Alexander levantou-se imediatamente com um olhar duro e respondeu com voz gélida. Prefiro um coração puro a um cofre cheio de mentiras. A sala ficou em choque com a sua reação. Emily, profundamente comovida, sentiu os olhos marejarem. Mas apesar dessa defesa, as consequências foram imediatas. Vários dos sócios de Alexander começaram a se distanciar, acreditando que ele estava perdendo credibilidade. A imprensa financeira se envolveu, falando de uma fraqueza sentimental que poderia custar caro a Harper Enterprises. Emily, devastada, começou a duvidar ainda mais de si mesma. Certa noite, em seu pequeno apartamento, ela disse a Alexander: "Não quero ser a causa da sua ruína. Tudo que você construiu, não tenho o direito de destruir." Alexandre, em silêncio por um instante, aproximou-se dela, colocou as mãos em seus ombros e disse suavemente: "Emily, sem você, tudo que construí não tem sentido." Essas palavras ressoaram em seu coração como uma promessa, mas também como um fardo. Pois Emily sabia que o amor deles agora teria um preço muito mais alto do que ela havia imaginado. Os dias seguintes foram marcados por crescente tensão. Alexander continuou a defender Emily contra todas as probabilidades, mas os ataques à sua reputação começaram a se multiplicar. Seus associados falavam pelas suas costas, os jornais o atacavam e alguns investidores ameaçavam retirar seus investimentos. Ao mesmo tempo, Emily estava sob outro tipo de pressão. Um ex-colega de trabalho do restaurante, invejoso e amargurado, aproveitou-se da situação para semear dúvidas. Ele apareceu na casa dela uma noite, com um sorriso hipócrita nos lábios. "Você acha mesmo que ele vai ficar com você? Homens como ele se divertem com garotas como você por um tempo, e depois seguem em frente." Emily, chocada com essas palavras, fechou a porta atrás dele. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. O pior aconteceu quando um tabloide publicou um artigo escandaloso. Uma foto borrada mostrava Emily saindo de um café com o mesmo colega, insinuando uma suposta traição. Embora a imagem estivesse fora de contexto, ela apenas havia recusado educadamente a ajuda dele, o estrago já estava feito. Os rumores se espalharam rapidamente. A jovem garçonete está jogando dos dois lados. Quando Alexander descobriu o artigo, seu sangue ferveu. Não porque duvidasse de Emily, mas porque viu o quanto ela estava sofrendo. Ao chegar à casa dela naquela noite, encontrou-a em lágrimas, agarrando o jornal com as mãos trêmulas. "Eu te garanto, Alexander, não é o que você pensa. Eu não fiz nada de errado." Sua voz embargou com o medo de ser abandonada. Alexander ajoelhou-se diante dela, pegou o jornal delicadamente e o jogou no lixo. "Emily, olhe para mim. Eu nunca duvidei de você, nem por um segundo. O mundo pode dizer o que quiser, mas eu sei quem você é." Emily desabou em lágrimas em seus braços.
Pela primeira vez, ela entendeu que aquele homem não a via como uma distração ou uma fraqueza, mas como a pessoa que finalmente dava sentido à sua vida. Mas por trás dessa promessa, uma sombra ainda maior se anunciava. Os inimigos de Alexandre, aproveitando-se da situação, preparavam um golpe muito mais duro. Um golpe que ameaçaria não apenas o amor deles, mas todo o seu futuro. Poucos dias após o escândalo, Alexander foi convocado pelo conselho de administração de sua empresa. A sala de reuniões, geralmente um local de celebração, tinha naquele dia a atmosfera de um tribunal. Os rostos severos de seus sócios o encaravam. Harper começou um deles com a voz rouca: seu relacionamento com aquela garçonete está prejudicando seriamente nossa imagem e afastando nossos investidores. Estamos lhe dando um ultimato. Escolha entre ela ou o império que você construiu. Um silêncio pesado se instalou. Alexander cerrou os punhos, o olhar endurecendo. Você ousa me pedir para desistir da única coisa que finalmente dá sentido à minha vida? Sua voz tremia, não de medo, mas de raiva reprimida. Enquanto isso, Emily enfrentava mais uma provação. Um envelope misterioso foi entregue a ela quando saía do prédio. Dentro, fotos adulteradas comprometendo-a com homens que ela nunca tinha visto, e uma carta anônima. Deixem Alexander em paz, ou destruiremos o que resta de sua reputação. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Percebeu que alguém estava tentando separá-las por meio de chantagem. Ficou sentada por um longo tempo em seu pequeno apartamento com o coração acelerado, sem conseguir decidir o que fazer. Naquela noite, quando Alexander veio vê-la, ela hesitou em lhe contar sobre a carta. Mas ao ver seu rosto cansado, marcado pelas dificuldades do dia, decidiu permanecer em silêncio. Ela não queria sobrecarregá-lo ainda mais. Está tudo bem? Perguntou ele, abraçando-a. Emily assentiu com a cabeça, embora seus olhos revelassem sua preocupação. Ela sabia que uma decisão terrível se aproximava: lutar ao lado dele e arriscar perder tudo, ou sacrificar-se, indo embora para protegê-lo. Nas sombras, seus inimigos esfregavam as mãos. A armadilha se fechava lentamente, e a questão já não era mais a mesma ponto se eles fossem cair, mas como e quando. A tensão havia atingido o ápice. Alexander enfrentava a maior decisão de sua vida: ceder à chantagem do conselho e abandonar Emily, ou arriscar perder o império que construíra com as próprias mãos. Por sua vez, Emily, atormentada pela carta anônima e pelas provas forjadas, tomou uma decisão dolorosa. Ela pediu para se encontrar com Alexander no mesmo café onde haviam compartilhado suas primeiras confidências. A chuva batia forte nas janelas, como um eco do encontro original. Quando ele entrou, Emily o esperava com as mãos trêmulas em volta de uma xícara de chá frio. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Alexander, ela murmurou, preciso te contar uma coisa. Tirou o envelope da bolsa e colocou-o à sua frente. Fui ameaçada. Se eu não for embora, eles vão destruir tudo que você tem. Alexander leu as palavras, examinou as fotos adulteradas e então olhou para ela. Seu olhar não expressava raiva nem medo, mas uma determinação inabalável. E você? Perguntou ele calmamente. O que você quer, Emily? Ela baixou a cabeça com a voz embargada. Quero te proteger, mesmo que isso signifique te perder. Alexander pegou a mão dela e a apertou com força. Não, você nunca vai entender o quanto você se tornou a minha verdade. Sem você, Emily, eu não tenho nada. Naquele instante, ele se levantou, pegou o celular e discou um número. Diante dela, diante de todo o café silencioso, ele ligou para seu principal sócio. Escute com atenção. Se você pensa que pode me obrigar a escolher entre amor e dinheiro, está enganado. Desisto de dar conselhos. Fique com suas ações, fique com seus títulos. Eu fico com o que vale mais do que todo o seu império. Ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emily, desesperada, olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você deixou tudo para trás? Alexander assentiu com a cabeça, o sorriso repleto de uma sinceridade que ela nunca vira antes. Por você, Emily, eu iria embora 1000 vezes mais. Ela caiu em prantos e se atirou em seus braços. A chuva continuava a cair lá fora, mas lá dentro, era como se o sol tivesse acabado de nascer. Naquela noite, Alexandre perdeu um império, mas ganhou o que o dinheiro jamais poderia comprar: um amor verdadeiro, puro e indestrutível. E no silêncio do café, com as mãos atadas, uma certeza surgiu entre eles. Aquele não era o fim da história, mas o verdadeiro começo. 1 ano depois, a vida de Alexander e Emily havia mudado completamente. O Império Harper, outrora símbolo de poder e glória, não lhe pertencia mais. Mas, surpreendentemente, ele não sentia nenhum arrependimento. Ele havia deixado os arranha-céus de Manhattan por uma vida mais simples e humana.
Com Emily, ele havia aberto uma pequena fundação beneficente para ajudar famílias carentes, em memória da luta que ela travou para salvar sua mãe e proteger seu irmão. Emily, por sua vez, havia recuperado sua liberdade. Ela não era mais a garçonete julgada ou humilhada, mas uma mulher de postura altiva, amada e respeitada. Todos os dias, ela via uma verdade imutável nos olhos de Alexander. Ele não a havia escolhido por pena, nem por capricho, mas por amor. Numa tarde de outono, enquanto folhas alaranjadas cobriam o chão, Alexander levou Emily ao pequeno café onde tudo começara. Colocou um guardanapo dobrado à sua frente com um sorriso cúmplice. Você se lembra? Foi assim que tudo começou, com uma simples toalha. Emily caiu na gargalhada com os olhos brilhando de ternura. E você, o milionário solitário, se tornou o homem mais rico do mundo, mas não em dinheiro. Alexandre pegou a mão dela e a levou aos lábios. Sim, porque com você, encontrei o único tesouro que importa. Lá fora a chuva caía suavemente como uma lembrança do passado. Mas lá dentro não havia mais solidão, nem dúvidas. Apenas duas almas que se encontraram, contra todas as probabilidades, e que agora sabiam que o amor é a única riqueza que não pode ser comprada e jamais se perde.